Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. São Mano Menezes. Na sequência aqui do nosso Sport Center, a gente traz mais detalhes para você. Vamos agora com o Clássico Paulista, que fecha esta rodada do fim de semana de Brasileirão. Hoje tem Palmeiras e Corinthians. Vamos com os números das equipes e também a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada do fim de semana, como falei anteriormente, este clássico fechando, portanto. Flamengo na liderança, depois Botafogo, Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza, Red Bull Bragantino e Internacional. Na virada de página, 11ª colocação para Atlético Mineiro, depois Juventude, Criciúma, Cuiabá, Vitória e Vasco. E a zona de rebaixamento tem Atlético Goianiense, Grêmio, Corinthians e Fluminense. E as campanhas aí dos rivais na tela pra gente. O Palmeiras é o 4º colocado, como nós vimos aí, com seus 23 pontos. São 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nesse Brasileirão, e um aproveitamento de 64%. E do lado do Corinthians, na 19ª colocação, 9 pontos, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 25%. Vamos começar a girar as nossas equipes, trazendo os detalhes deste clássico de hoje. Duda Gonçalves, Lili Nascimento, chegando ao nosso Sport Center. Começo contigo, Duda, com o mandante para hoje. Tudo bem? Bem-vinda, um beijo. E Glaucio, outro beijo para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. Esta noite de derby aqui no Allianz Parque, para o Palmeiras tentar espantar aquele fantasma dos 3-0, a derrota para o Fortaleza dura, sofrida na última semana. O Palmeiras, que está invicto dentro de casa no Allianz Parque nessa temporada de 2024, são 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. E também está invicto e vai defender essa invencibilidade diante do Corinthians. São 7 jogos sem perder para o maior rival. Para isso, o técnico Abel Ferreira vai ter que superar os seus desfalques. São 8 desfalques confirmados para esta partida de hoje. Inclusive, Aníbal e Rony suspensos ficam de fora desta partida. O Abel deve mexer mais uma vez no time, talvez improvisar também ali na lateral para tentar conseguir os 3 pontos aqui hoje dentro do Allianz Parque. A dúvida para essa partida é o Murilo, ele que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, treinou nos últimos dias, mas vai ser reavaliado até os minutos antes da partida para saber se tem ou não condições de ir para campo. E aí sim, se tiver, entra como titular. Se não, vai a dupla de jovens, garotos formados na categoria de base do Palmeiras, né? Vai Vitor Reis e também Naves, caso o Murilo não consiga. Uma noite especial, casa cheia aqui no Allianz Parque, além, né, de ser um derby também o Palmeiras jogar dentro de casa, vão ter algumas homenagens por parte do clube e também da torcida para o Dudu, ídolo do clube que nos deixou na última sexta-feira. A torcida também marcando presença neste especial para tentar empurrar o Palmeiras em busca dos 3 pontos, também dar essa vitória e dedicá-la ao Dudu. Boa, Duda. Obrigada pelas informações por enquanto. Vamos direto lá com a Lili Nascimento também, com as informações do Corinthians, e depois a gente passa esse derby todo aqui com os comentaristas. Tudo bem, Lili? Bem-vinda. Beijo para você. Fala, Glaucia, beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Ouvi a Duda falando, né, que os palmeirenses querem espantar o fantasma da última derrota para o Fortaleza. Então a situação do Corinthians eu não sei nem como chamar, né, porque o Corinthians quer espantar a 19ª colocação, a zona de rebaixamento, 12 jogos até agora, apenas 1 vitória, segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, de fato, a situação do Corinthians é muito ruim. Esse jogo vale muito, não só por se tratar de um derby, de um grande clássico contra o rival, mas porque também vale a permanência do técnico Antônio Oliveira. Isso eu já estou falando há algumas rodadas, porque de fato é o que está acontecendo, tá? A diretoria, no primeiro tropeço aí do Antônio Oliveira, e se acontecer aqui no Allianz Parque, ele deve ser demitido. O Corinthians ir atrás de um novo treinador para tentar um respiro, sair dessa zona sufocante, a zona de rebaixamento, a situação difícil dentro e fora de campo. Então, será um jogo importantíssimo. Inclusive, Matheus Donelli, que será o titular nessa noite, falou sobre esse derby, né? O jogo contra o maior rival do Corinthians. Vamos ouvir. É um grande jogo, né? A gente fica muito feliz em jogar grandes jogos. A gente trabalha para esses momentos, né? Esses momentos especiais. E é um jogo que tem uma grande história, um derby, né? E espero que a gente consiga fazer um grande trabalho e consiga os 3 pontos lá. Estou muito feliz em estar tendo essa sequência, em estar fazendo bons jogos, dando conta do recado. Estou muito feliz, estou muito concentrado, focado no trabalho e tenho certeza que é só o começo de uma grande história aí que eu tenho pela frente.
A gente sabe que existe a mística do clássico, né? Então, independentemente da situação de cada clube, tudo pode acontecer, mas é claro que o Corinthians reconhece que a situação do Palmeiras é muito melhor, né? Atualmente, até olhando para a tabela. O Corinthians que tem alguns desfalques certos, tá? Falando dos laterais, o Fagner segue no departamento médico há mais de 60 dias sem jogar. O Palácios nem deve jogar mais essa temporada, passou por uma nova cirurgia, então deve se recuperar entre novembro e dezembro. E com as seleções, respectivas seleções, Félix Torres e Romero. Então, eles ainda não retornaram, são esses desfalques aí do técnico Antônio Oliveira para a grande partida de daqui a pouco, às 8 horas da noite. A bola vai rolar aqui no Allianz Parque para Palmeiras e Corinthians. Glaucia. Boa, Lili, muito obrigada também pelas informações. Ótima sequência de trabalho para essa dupla. E a gente volta a se falar também na sequência aqui do Sport Center, trazendo mais informações para este clássico. Amigos, a Duda traz os desfalques aí, a lista de desfalques do Palmeiras. O Corinthians, não só por quem está fora, mas por todo... Por quem está dentro. Porque está fora de campo também, porque enfim, tá pelo contexto que a gente já sabe, a importância desse clássico em todos os aspectos, não só de classificação, enfim. Mas acho que esse Palmeiras, mesmo desfalcado, mesmo com peças importantes fora, a gente já viu o Abel remontar, jogar bem, fazer o seu time render dentro de casa, ainda mais em um clássico, né? E assim, o Palmeiras perdeu bem perdido por Fortaleza na última semana por 3-0, mas o Palmeiras vinha de um recorte de bons jogos, não só de bons resultados, mas de boas atuações. Retomando desempenho. Né? Depois de ter jogado muito mal antes disso, né? Então o Palmeiras mostrou uma reação interessante. É evidente que é um clássico, né? Para muitos é o maior clássico do Brasil, para outros é o segundo maior clássico do Brasil, está entre os maiores, é uma grande rivalidade. Só a rivalidade, só o tamanho do clássico, só o que não é mensurável é que coloca algum equilíbrio no jogo, né? Porque eu acho que poucos... isso aconteceu o inverso, quando o Corinthians era o campeão da Libertadores, campeão do mundo, e o Palmeiras estava na Série B, era um desnível muito grande. Hoje eles pertencem à mesma divisão. Mas acho que poucas vezes a gente viu um derby com um desnível tão grande. Quando a gente fala desnível, a gente olha para o campo como o final da história. Quando a gente olha para as instituições, para os clubes, para os trabalhos como um todo, a diferença entre Palmeiras e Corinthians é gritante. Então, só o tamanho do clássico, só a rivalidade é o que pode aproximar um pouco o jogo de hoje. Porque a lógica diz que o Palmeiras é favorito de uma forma que poucas vezes foi, talvez na história do clássico. Mas isso não é garantia de vitória. É preciso esperar o jogo. Mas e o fato de ter perdido para o Fortaleza... do Palmeiras ter perdido, para mim ainda é pior para o Corinthians, né? Porque depois da derrota da maneira que foi, esse Palmeiras do Abel mordido, né? vai vir muito mordido para mostrar, para confirmar aquela reação diante do seu torcedor, né? Então, mesmo com os problemas que o Palmeiras tem e o Corinthians tem mais, o Palmeiras chega com uma vantagem muito grande. O Corinthians vai ter que jogar o que não jogou a temporada inteira para conseguir não perder do Palmeiras hoje. É possível? Claro que é. É pouco crível, né? É pouco factível. Mas é possível porque trata-se de um clássico. A gente viu, por exemplo, no Campeonato Paulista, o Palmeiras jogou imensamente melhor do que o Corinthians. O Corinthians acabou o jogo com 9, com o Gustavo Henrique no gol e empatou o jogo. Então, é possível, mas a lógica mostra um caminho muito virado para o Palmeiras. E eu acho que esse jogo que você coloca, ele é um bom gancho para mostrar as duas coisas, né? Primeiro, a distância que... E eu não vou falar em times, vou falar em clubes. A distância hoje de Corinthians e Palmeiras não é a qualidade que o Palmeiras tem muito mais no seu elenco. Estou falando de clube, de gestão, de fazer futebol. O Corinthians faz tudo menos futebol hoje. E isso passa desde o seu comando até em campo. E falar do Corinthians, eu tenho falado muito isso aqui. É muito difícil comentar sobre o Corinthians, porque você falar de campo e bola do Corinthians é sempre uma incógnita. Você não sabe como o time vai reagir. Você não sabe como que vai ser até o planejamento estratégico para o jogo. Porque assim, eu não imagino o Corinthians se atirando em cima do Palmeiras, tentando jogar, tentando propor. Mas esse próprio Corinthians já fez coisas dentro da temporada que elas vão... Tanto coisas muito negativas, jogos terríveis, quanto jogos de superação. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, o São Paulo foi melhor e o Corinthians arrancou aquele empate dentro de casa meio que na marra. Então, assim, não descreio totalmente que o Corinthians possa fazer isso lá. Mas, como disse o Zupac, é muito pouco provável. O que a gente pode analisar é o que tem aqui. Depois os caras ficam, vocês, sei lá, falaram que ia perder. E esse clássico tem um pouco dessa história, né? Do quem tá meio mal e vai lá e consegue dar uma estocadinha e tal. Mas, assim, de verdade, eu acho que pro Corinthians, empatar um jogo como hoje, ou até vencer, não conserta nada o roteiro da temporada. Eu sei que para um torcedor, esse é um campeonato à parte. Mas isso pode é ajudar verdade. a não aumentar Exatamente. a fervura aí, né? Mas salva e aparentemente garante por mais uma semana ou por mais 3 dias o emprego do Antônio Oliveira. O que é bizarro. É nisso que eu ia entrar. As convicções ou não convicções, que tá claro que pra mim quem faz futebol hoje no Corinthians não tem convicção de absolutamente nada, elas passam por um resultado num jogo onde você vai pegar um clube que há anos está mais organizado que o seu. Então o seu treinador serve se perder, se ganhar esse jogo, e não serve se perder. Enfim, eu acho que quando você já vai para um jogo com esse tipo de certeza, de que esse resultado, já mostra o quão perdido você tá.
Você não mede o trabalho por um jogo, as suas convicções não mudam através de um resultado de uma partida. Porque a gente sabe que no futebol é para você ganhar e perder de várias maneiras. E por mais que a gente veja um sentido maior no que faz o Palmeiras, isso não é garantia de nada, isso não vai fazer com que o Corinthians, de repente, jogue e avance para um G4. A gente sabe que o ano vai ser complicado, independente do resultado de hoje.